todos. Nós vamos falar sobre doença de Peyronie. Nem todo mundo está acostumado a ouvir sobre essa doença. É uma doença inflamatória crônica. Ela tem duas fases, a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, na qual você tem uma inflamação realmente importante, pode causar dor, e a crônica, na qual é a fase da cicatrização, e essa cicatrização na túnica albugínea acaba diminuindo a elasticidade e curvando esse pênis. Epidemiologicamente, isso aí varia de 0,6% a 11% dos homens adultos, principalmente acima dos 40 anos de idade. Então, é uma incidência não desprezível. E o tratamento, ele basicamente tem duas fases. A fase aguda, na qual você tenta melhorar esse quadro inflamatório, e a fase crônica já, na qual você tem que corrigir essa curvatura, porque você não está conseguindo com que o paciente tenha uma atividade sexual, uma penetração vaginal, devido à intensidade dessa curvatura. E esse tratamento é dividido em duas partes, principalmente pelo fato de, se ele é o indivíduo que tem impotência e não responde a medicamentos, ele acaba evoluindo para prótese. E se ele ainda tem essa ereção, então você parte para medidas para corrigir essa curvatura. E essa correção da curvatura ela pode se dar através de plicatura ou até mesmo uma cirurgia chamada de Nesbitt, na qual você faz o procedimento na área não lesada, ou seja, contralateral à placa que se instalou, essa placa de fibrose, ou você age na placa de fibrose, na qual você vai fazer uma incisão ali e colocar um enxerto. E agora eu gostaria de chamar os dois residentes aqui que vão falar a respeito. Então, a Bárbara vai falar A Bárbara vai falar de aplicatura. Sobre a aplicatura e o Rodrigo vai falar sobre o enxerto. Bárbara. Bom dia, meu nome é Bárbara. Então, vou falar sobre a técnica de aplicatura. E, como o doutor Adriano acabou comentando, eu acabei englobando a técnica de Nesbitt na minha parte da fala, que, embora ela não seja uma aplicatura pura, ela atua na área não afetada pela placa. Uma breve introdução da doença de Peyronie. Ela foi descrita em 1743 pelo cirurgião francês François de La Peyronie. E, basicamente, ela é a consequência de uma formação de uma cicatriz fibrosa na túnica albugínea, causando uma deformidade do pênis com grande prejuízo da vida sexual e prejuízo psicológico e dor, e principalmente impossibilitando a penetração. É uma doença mais comum do que a gente pensa, a incidência de 3% a 9% dos homens adultos e mais comum dentro da faixa etária entre 45 a 60 anos. Algumas condições associadas a ela, diabetes, paciente com contratura do Poutriene e disfunção erétil também bem prevalente nos pacientes com doença de Peyronie. A patogênese da doença não está plenamente definida, mas a teoria mais pensada para isso é uma consequência de microtraumas acumulados ao longo da vida, gerando uma inflamação crônica, e aí nessa recuperação dessa inflamação ocorre a deposição do colágeno, levando a uma cicatriz com a curvatura. É dividida entre as fases aguda e crônica. A fase aguda, predominantemente, é uma fase inflamatória, podendo ter dor ou prurido associados, e dura de cerca de até 6 meses. A fase crônica, essa curvatura já se estabiliza e esse tecido inflamatório é substituído por um tecido cicatricial. E cerca de 10% apenas dos pacientes acabam tendo resolução espontânea da curvatura ao longo da história. O tratamento ele envolve várias modalidades, desde medicamentoso via oral, oral ou tópico, utilizado mais na fase aguda da doença, mas nenhum deles com uma evidência forte de resolução ou de melhora. Injeção intralesional também com fracas taxas de melhora, e também terapias de ondas de choque, né, seria litotripsia, não, ondas de choque extracorpórea,
tração peniana, e o que mais se utiliza seria a combinação entre essas medicações, que teriam um sucesso maior. No entanto, o tratamento cirúrgico acaba sendo o padrão ouro para essa doença. O objetivo do tratamento cirúrgico é deixar o pênis funcional, né, com uma curvatura menor do que 20 graus e preservando a potência, nos casos em que o paciente não tem dificuldade de ereção, ou permitindo que ele tenha uma ereção nos pacientes que têm dificuldade de ereção, seja colocando prótese. Então, o paciente ideal para você fazer o tratamento cirúrgico é que ele esteja na fase crônica, com a sua curvatura já estabilizada, para que não haja progressão da doença após o tratamento. Os riscos da cirurgia. Pode ter uma redução do tamanho do pênis, isso tem que ser deixado claro para o paciente antes de operar. Alteração da sensibilidade, que na maioria das vezes é transitória, e até a recidiva da doença no futuro. As principais técnicas utilizadas são as técnicas que se fala de encurtamento, né, ou de aplicaturas, que você atua na face contralateral à placa, ou as técnicas de excisão da placa com um enxerto, que você atua no local da placa. E a colocação da prótese peniana nos pacientes que têm dificuldade de ereção. A aplicatura da túnica bugínea tem diferentes formas de você realizar, e aqui eu acabei englobando também a técnica de Nesbitt, que não é uma aplicatura pura, tem uma incisão, né? E as taxas de sucesso são semelhantes entre as diferentes técnicas. O sucesso a medida do sucesso é um pouco subjetiva, né? Então, você avaliando a retificação desse pênis, as taxas de sucesso são altas, de 80% a 100%, e a satisfação do paciente também varia entre 65% a 100%. Um ponto negativo dessa técnica é que é uma técnica que tem uma chance de redução do tamanho peniano, porque quando você atua na fase convexa, você vai, para retificar isso, acaba encurtando o tamanho total. E o candidato ideal para realizar essas técnicas de aplicatura são os pacientes que tenham curvatura menor do que 60 graus, que não tenham cicatrizes constringindo o corpo peniano, né, que seria aquele formato de ampulheta ou dobradiça, e que tenha função erétil preservada e tamanho adequado. O adequado é relativo, mas é que você, imaginando a média entre as faces côncava e convexa, consiga ter sobrar um tamanho suficiente para penetração. Então, aqui eu coloquei as técnicas de Nesbitt, que você faz a excisão de uma elipse transversal e sutura no mesmo sentido. Técnica de Yashia, que você faz uma incisão no sentido longitudinal, com fechamento horizontal, semelhante a Heinrich-Mikulicz. A aplicatura propriamente dita em 16 pontos, que são pontos permanentes na face convexa, sem incisão, e essa outra técnica de Duquet-Basquin, que você faz só uma incisão parcial da túnica na face convexa, sem abrir de fato a túnica bugínea. Então, aqui é a técnica de Nesbitt, essa daqui é a Yashia, que dá para ver a incisão longitudinal com a sutura transversal. A aplicatura propriamente dita, você marca esses pontos para direcionar a sua sutura, e aí a técnica de Basquin, modificada. A excisão da placa com enxerto, o Rodrigo vai comentar mais para frente, mas geralmente ela fica nos guidelines reservados para os pacientes que têm uma curvatura mais intensa, acima de 60 graus. E aí, um porém do tratamento cirúrgico é que a dificuldade de comparação das técnicas entre si e a avaliação dos resultados de sucesso é bem subjetiva, não tem uma mensuração exata na literatura. Eles não, tirando a medição dos graus disso, a satisfação do paciente é um dado subjetivo. E faltam estudos randomizados comparando as duas técnicas. Tem estudos comparando diferentes subtécnicas do mesmo nicho de cirurgia, mas não uma com a outra. O que está bem estabelecido, então, é que os procedimentos de aplicatura são a primeira opção para pacientes que têm um tamanho peniano adequado, com curvaturas menores que 60, aí os procedimentos com enxerto para pacientes com curvatura maior e prótese para os pacientes com disfunção erétil. No entanto, já tem sido feito
a aplicatura da túnica bugina até para pacientes com curvaturas maiores que 60 graus. E esse aqui é um estudo que avaliou os pacientes com segmento de 2009 a 2017, todos com a curvatura, metade deles com a curvatura grave e outra metade com curvatura moderada, e o resultado a longo prazo foi igual. Aqui um exemplo do próprio artigo, né, aqui uma curvatura de 70 graus, que ficou corrigida com aplicatura. E aqui, nesses gráficos, mostra que não há diferença no longo prazo do segmento entre a curvatura moderada e a curvatura grave nesse estudo específico. Outra questão também é que a aplicatura da túnica bugina é uma técnica que o tempo cirúrgico dela é menor e pode ser menos invasiva o ato operatório, né? Você pode fazer ela com desenluvamento peniano ou até só com uma incisão sobre o local onde você vai trabalhar. Então, diminuições de hematoma, de alterações de sensibilidade e até de disfunção erétil pós-cirurgia. Então, embora não tenha muitos dados comparativos das duas técnicas, o que é possível inferir é que a técnica de aplicatura ela é um procedimento menos invasivo, menos tempo cirúrgico, menor quantidade de complicações pós-operatórias, e até para os casos em que, classicamente, não estava indicada, é possível ser feita com sucesso, como esse artigo acabou mostrando. O inconveniente dessa técnica realmente é o encurtamento do pênis, que é uma coisa que os pacientes não desejam. Onde que abre aqui, você sabe? Aqui do lado. Ok. Não, tô dando que ele tá corrompido. Eu mandei no seu WhatsApp. Eu mandei pra você. Como é que eu faço? Ele vai falando que eu tento montar aqui. Vai ser. Vai ser. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, sou residente do 4º ano da urologia. Eu vou falar um pouco a respeito também da doença de Peyronie, mas da parte de enxerto. A Bárbara resumiu bem o que é a doença de Peyronie, principalmente relacionada às diferenças da fase inflamatória e da fase crônica. A gente tem que esperar a doença estabilizar e sair da fase aguda para a gente propor algum tipo de tratamento. E como a gente viu, o tratamento cirúrgico ele acaba sendo o tratamento mais resolutivo aí, em cerca de quase 90% dos casos, que tem uma taxa de resolução muito baixa, espontânea. Dentre esses tratamentos, a gente tem, então, as técnicas que usam tem o alongamento peniano e as técnicas que têm o encurtamento peniano. A Bárbara falou a respeito das técnicas do encurtamento, que acabam causando aí para o homem um problema que é importante, né? Muitos deles não se sentem à vontade em relação a isso, então ficam incomodados com o resultado final do procedimento. Então, vamos lá. Os critérios de avaliação aí para a gente poder indicar uma cirurgia, então tem que haver a resolução do quadro de dor, estabilização da curvatura por pelo menos 6 meses e uma insatisfação sexual, principalmente uma dificuldade na penetração. Então, com isso, a gente tem uma estabilização da doença e aí a gente está autorizado a fazer então a intervenção cirúrgica. Então, os tipos de intervenção que eu tinha comentado, de encurtamento e de alongamento. Para fazer o alongamento, a gente tem que abrir mão de algumas técnicas com enxerto. O alongamento ele é realizado na parte côncava da curvatura e
eles minimizam o encurtamento causado por outras técnicas, ou corrigem defeitos mais complexos, como aquele pênis em ampulheta, etc. Aqui eu coloquei uma foto, por exemplo, um exemplo de um caso nosso, só para a gente ter ideia do que é uma curvatura maior do que 60 graus. Então, os enxertos, existem muitos tipos de enxerto, os autólogos, que vêm principalmente derme, veia, a própria túnica bugina, aloenxertos, que é pericárdio de cadáver, face-lata de cadáver, que hoje em dia são pouco utilizados, e os xenoenxertos, que são um dos principais utilizados hoje em dia, submucosa de intestino delgado, pericárdio bovino, e agora está chegando alguns tipos de enxertos sintéticos, mas que ainda não tem muita evidência de que da superioridade deles em relação aos xenoenxertos. Eu coloquei aqui uma foto de um pericárdio bovino que a gente também utilizou naquele caso daquele paciente. Aqui eu coloquei um trabalho que ele mostra a taxa de satisfação em relação ao uso de enxerto de pericárdio bovino. Então, a gente sabe que o enxerto ele tem 85% de taxa de satisfação, apesar de 25% dos pacientes evoluírem com disfunção erétil, mas não teve nenhum caso de rejeição ou infecção. E ele chega à conclusão de que é uma revisão que foi feita em 2016, publicado no Jornal Asiático de Urologia, de que o enxerto com pericárdio bovino ele é seguro, eficaz e ele é muito barato. Inclusive, a gente tem disponível aqui com grande facilidade no nosso serviço. Então, aqui eu coloquei só uma foto da técnica que ela é utilizada. A gente faz uma incisão na placa, né? Nesse caso, foi feita uma incisão em duplo Y e colocado o enxerto por cima. Aqui é o caso que a gente fez, então a gente vê ali a marcação em duplo Y em cima da placa, era uma curvatura ventral, e depois, na segunda foto, a gente vê já com a colocação do enxerto do pericárdio bovino. Esse outro estudo ele compara as diferentes técnicas em relação à aplicatura para o tratamento aplicatura e enxerto para o tratamento da doença de Peyronie, e que ele chega à conclusão de que as técnicas com enxerto elas são seguras e eficazes, tem uma resolução da curvatura em cerca de 80% dos casos, com uma satisfação sexual em torno de 85%, com uma recorrência baixa, aí mais ou menos em torno de 25%, uma recorrência menor do que a aplicatura. Porém, ele ressalta que a seleção do paciente ela é fundamental. Então, aqueles critérios de que o paciente tem que ter uma curvatura maior do que 60 graus, uma insatisfação sexual e principalmente com melhora, já tenha tido a melhora da dor, são critérios fundamentais para que a gente ofereça uma técnica com enxerto. Além disso, os pacientes que têm algum grau de disfunção erétil, provavelmente eles vão piorar dessa disfunção erétil com a colocação do enxerto. Então, o enxerto ele é muito bem indicado para pacientes que não têm problema de disfunção erétil. Porque se houver disfunção erétil, provavelmente esse paciente vai ter que evoluir para uma técnica com a colocação de prótese no mesmo momento. Aqui, essa revisão sistemática que foi publicada agora em 2019, em junho, eles mostraram que as técnicas clássicas sem os enxertos têm bons resultados, porém com uma diminuição do tamanho do pênis, e que isso gera uma insatisfação muito grande e um estresse psicológico para o paciente. Então, por esse motivo, as técnicas clássicas de aplicatura de encurtamento do pênis talvez não sejam uma boa ideia. A diminuição da sensibilidade no pênis e na glande, em relação à colocação do enxerto, ela é temporária, então dura aí mais ou menos de 3 a 6 meses, com resolução completa do quadro também. E se for colocada uma prótese peniana no mesmo momento do enxerto, só é indicado se o defeito tiver mais que 2 centímetros, senão não é necessário nem que seja colocado o enxerto. E a conclusão que ele chega é de que as grandes curvaturas
Sem a disfunção erétil associada, o enxerto é a melhor alternativa para o tratamento desses pacientes, principalmente devido à menor diminuição do pênis. Inclusive, eles falam em alguns trabalhos até que tem um certo aumento aí do pênis, mas tem uma retração depois que acaba sendo compensada. Bom, então, de conclusão, a gente sabe que as técnicas com enxerto, elas têm poucas complicações, com uma boa taxa de resolução e uma baixa recidiva da curvatura. E eles são a melhor opção, principalmente para os pacientes selecionados, aqueles com uma curvatura maior do que 60 graus. Obrigado. Obrigado, Bárbara e Rodrigo. E, na realidade, aqui talvez não seja o ideal falar sobre Crossfire, porque existem pacientes que são indicados para aplicatura ou Nesbit e outros que são indicados para enxerto. Vocês viram bem que existe uma definição aí, que seria os 60 graus. Então, talvez o Crossfire estaria para aquele indivíduo que está aí nessa situação borderline. E gostaria de colocar também que existe uma outra alternativa hoje em dia, que é o uso do Tacozil. Tacozil era um medicamento, até uma placa de colágeno, na qual se colocava trombina e protrombina, e que, infelizmente, saiu do Brasil, mas ele existe na Europa e nos Estados Unidos, e que você, em vez de colocar o enxerto, você coloca esse Tacozil no lugar que foi feito a ferida ali no pênis, e você não dá ponto. Então, isso aí acaba cicatrizando, e os resultados são muito bons. E quais são as vantagens? Tempo e até o preço, que o Tacozil é barato, ele é até mais barato do que o que é mais utilizado hoje no mundo, que seria a submucosa intestinal suína. Então, eu gostaria de colocar que, realmente, o que você escolhe depende muito da curvatura e do status erétil desse paciente. Obrigado.